Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Versículo de número 10 do capítulo 29 do livro de Jeremias. Jeremias 29, capítulo número 29, versículo de número 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou se a sua Bíblia é Almeida Revista e Corrigida, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Amém? Amém. O livro do profeta Jeremias, irmãos, é um livro difícil, não é? Porque é um livro de um profeta que está passando por uma situação complicada. Ele é conhecido no adágio popular, como a gente costuma falar, do profeta chorão. Porque Jeremias só traz problema. Ele só fala de coisa difícil. Irmão. Desde o começo até o fim do seu livro, o tempo que Israel passava era um tempo contrário. E sabe qual era o problema? Ninguém acreditava em Jeremias. A certo ponto, Jeremias falou assim: Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor me chamou para profetizar, mas o Senhor só me dá a palavra que é pancada para o povo. Quem dera eu não tivesse aberto a minha boca. Quem dera eu tivesse ficado quieto, eu não tivesse falado nada. Você já ficou chateado por você ter aberto a boca? Por ter avisado alguém de alguma coisa ruim que ia acontecer? E você não queria porque nada parecia daquilo que você tinha dito que ia acontecer daquele jeito? Sabe aquele conselho que você dá para a pessoa que está ganhando tudo? Você fala assim: cuidado. Cuidado porque isso aí pode te dar problema. Olha, cuidado porque isso aí pode ser um problema para você lá na frente. E você de repente pode tropeçar. E a pessoa olha para você: inveja. É com inveja. Só pode ser inveja. Por quê? Eu estou ganhando, eu estou vencendo. Está tudo dando certo. E por que eu tenho que ter cuidado? Não é? Pastor João tem uma frase célebre das muitas que eu gosto dele, que ele fala assim: olha, é mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso. É mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso. Porque no fracasso todo mundo bate nas suas costas e fala assim: poxa vida, né? E aí você toma aquele: que bom, né? Pelo menos eu tenho aqui esse afago desse amigo, né? Com o fracasso você gosta do abraço, né? Mas quando você está no sucesso, a pessoa fala assim: ó, cuidado, hein? Cuidado. Se eu precisar de cuidado, eu não estava aqui nessa posição. Se eu precisasse de conselho, é eu que tenho que estar dando conselho. É verdade, não é? É mais fácil. E o meu grande filósofo brasileiro, né, Josinei Lopes, o tio Lopes, ele fala que o diabo, quando não pode parar, o que ele faz? Te empurra. O diabo, quando percebe que você tem resiliência, que você tem força, não é? Que você é uma pessoa perseverante e muitas vezes teimosa, em vez de ele parar você, tentar te derrubar, ele começa a falar assim: esse é o cara, hein? Ó, rapaz, você é bom mesmo, hein? E aí, em vez de ele te derrubar, tentando te parar, ele te derruba te empurrando, não é? Irmão, às vezes cair para trás não é tão fácil, mas cair para frente é facinho. As pessoas que tropeçam andando, não tropeçam andando para trás. Elas tropeçam andando para frente. Elas tropeçam seguindo adiante. Israel era consolidado. O reino do norte já tinha sido massacrado. E a promessa de Deus sobre Judá parecia que estava se cumprindo. Jerusalém estava indo de vento em popa. As coisas estavam funcionando para Jerusalém. Aquela divisão que houve e o desvio do povo do norte já tinha acarretado para eles um problema muito grande. Judá ainda permanecia. Sabe por quê? Porque nós somos Jerusalém, né? Nós somos de Jerusalém. Você sabe por que a pessoa está sofrendo? Sabe por que o pessoal aí está passando? Porque não são crentes de verdade. Porque não estão servindo a Deus com a fé. Se eles fossem crentes de verdade, Judá estava indo de vento em popa. O capítulo de número 14, número 7, ele repete isso também.
Tem uma das frases que eu mais acho assim intrigante na Bíblia. Eles olhavam para o templo em Jerusalém, aquela suntuosidade que Salomão havia construído junto com o seu pai Davi, que tinha preparado tudo. Davi preparou tudo para o templo. O templo, na cabeça de Davi, estava pronto. Ele separou o ouro, ele separou tudo. Se Salomão não tivesse juntado mais nada para o templo, tudo que Davi separou era suficiente. É que Salomão era um perfeccionista, não é? Até madeira de sândalo tinha dentro do templo. Você sabe que a madeira de sândalo, quando você andava do lado dela, ela tinha um perfume impregnado nela. E quanto mais tempo passava, mais o perfume ficava forte. Que coisa extraordinária. Madeira de sândalo banhada a ouro. Não era acácia não, irmão. Lembra aquela madeira ruim do deserto que construíram o tabernáculo? Não, senhores. Não era aquela madeira cheia de nó, não, era sândalo, era madeira nobre. Agora era um outro cabedal. E tudo isso em Jerusalém. A grande Jerusalém. Você acha que eles ganhavam em real? Nada, eles estavam ganhando tudo em dólar já. Você acha que o quê? Que eles moravam o quê? No Vale do Jequitinhonha? Que morava todo mundo em Los Angeles, meu amigo. O que estava piorzinho morava em Carson. O pessoal era Torrance, era Redondo Beach, era Culver City, Playa Vista, meu amigo. Só la creme de la creme. O pessoal estava, olha, de vento em popa. E aí eles olhavam para o templo e falavam assim: templo do Senhor é esse. Jamais seremos aniquilados, jamais seremos despatriados. E Jeremias falava assim: gente, vai dar ruim. Gente, vai dar ruim. Vocês estão confiando na religião de vocês. Mas olha a causa do pobre. Olha as famílias. Olha como é que andam os casamentos. Olha como é que anda a comunhão de vocês com Deus. Gente, vamos parar para dar uma olhadinha? Vocês estão se valendo de que vocês domingo de manhã estão no culto. Vocês estão se valendo de uma religião que está ficando uma agenda. Chega no dia das festas, vocês trazem a oferta de vocês. Os sacerdotes de vocês vão na frente do templo, performam uma série de rituais, mas eu não estou mais nisso. A certo ponto, Deus falou assim: eu estou com ânsia da oferta de vocês. Eu não aguento mais isso que vocês trazem para mim. E Jeremias avisando. E o povo, rapaz, será que Jeremias não está vendo que nós estamos vivendo o melhor do tempo? Daqui finalmente a gente está making America great again. Será que o pessoal não está vendo que yes we can, now we are the people? Que nós finalmente chegamos ao topo. Nós estamos agora representados em todas as áreas do governo. Nós temos agora uma balança comercial superavitária. O documento do pessoal começou a chegar. Será que a gente não está vendo isso? Será que Jeremias não está enxergando isso? Gente, cuidado. Cuidado. Avalie direito como é que está a sua conduta pessoal. Avalie de maneira concreta como é que isso está acontecendo. E o povo não. Não. Nós estamos voando. Está tudo certo. Deus já deu livramento outras vezes. Por que ele não vai dar de novo? A um certo ponto, ele chegou e falou um negócio para eles que foi tão ofensivo que eles quase mataram Jeremias. Na verdade, no capítulo 27, eles se juntaram para levar para o rei matar, porque o sacerdote era tudo só de cara, né? Eles levaram para o rei para falar assim: rei, nós não podemos matar ele que nós é sacerdote, então mata o senhor. Nós não podemos botar a mão nele, mas o conselho para nós, o senhor, é mata ele, tá? Ué, você quer matar ele pela minha mão, então, né? Mas a raiva deles foi o seguinte: sabe o que ele falou para nós? Que o templo vai virar igual o tabernáculo de Siló. E vai ver o que aconteceu com o tabernáculo de Siló. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o primeiro lugar onde o tabernáculo foi armado foi em Gilgal.
Lá eles fizeram compromisso com Deus e tal. Mas depois eles tiraram de Gilgal e colocaram em Siló, que era uma outra região nobre ali de Israel. E todos os anos eles desciam em Siló para fazer os cultos antes do templo ser construído. E aí a Bíblia vai dizer que no momento quando Eli abandonou a fé em Deus, Deus abandonou Siló. Pelo mesmo motivo. Sabe o que os filhos de Eli faziam, os sacerdotes da época? O pessoal estava na fila para trazer a oferta, e eles traziam animais, às vezes já prontos, alguns até abatidos, para poder ser queimados, como oferta queimada. Porque até isso já tinha gente que abatia antes, para ir mais rápido e tal. Né? E eles estavam na fila, e os filhos de Eli passavam em revista. Quando eles viam um animalzinho mais gordo, eles falavam, isso aqui vai ser para a manutenção do templo, viu? E ó, pegava o gordinho e levava embora. Só que a Bíblia dizia que a gordura era para Deus. Os sacerdotes haviam se corrompido. Eles queriam a gordura para eles. Não é? O pessoal morava em palácio. E a casa de Deus, as coisas de Deus sendo abandonadas. E aí eles olhavam para aquilo e o sacerdote fazia isso. E como é que morreu Eli? Gordo. Porque os filhos dele o engordaram. Ele morreu de uma maneira tão feia que ele caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço. Como é que alguém quebra o pescoço caindo de uma cadeira? Porque está gordo. O peso do corpo quebrou o pescoço dele. Isso fala muito de comunhão. A cabeça perdeu a conexão com o corpo. E justamente a posição do sacerdote era pescoço. Ele que fazia a intercessão do corpo para com a cabeça. E é justamente o lugar onde ele quebrou o pescoço. Por causa da gordura do corpo. E agora está lá Israel, indo pelo mesmo caminho. E Jeremias fala assim, olha, vai dar ruim de novo. Essa é uma expressão que eu falo para os meninos, quando eu começo a ver bagunça, eu olho para eles fazendo bagunça, um começa a relar no outro, e olho assim, ó, vai dar ruim. E é incrível que 98% das vezes dá ruim. Vai dar ruim. Olha, se a gente não observar e não começar a mudar nossa comunhão, vai dar ruim. E deu. O povo da Babilônia veio, levou eles cativos. E você acha que isso resolveu? Nada. Nada. Eles levantaram um profeta e falaram assim, não, mas é o seguinte, vai ser rapidinho. Deu ruim, mas vai ser, ó, num instante você vai estar de pé. Você vai ver só. Num instante a coisa vai melhorar, vai dar tudo certo, ó, vai ser rapidinho, né? Eu lembro que a gente estava fazendo uma confraternização de fim de ano, Weber, com os jovens lá na nossa sede. Acho que foi a segunda que eu fiz. E tinha um irmão lá, muita gente de Minas, tal, lá na nossa igreja, né? E ele me ligou no meio da semana, a gente ia fazendo uma pizzaria, ele falou assim, Will, essa semana, e ele fala assim mesmo, essa semana eu vi um lugar para a gente fazer a confraternização, Will, é baratinho. E eu fui. Eu acho que teve uns 3 que eu tive que pagar do meu bolso, porque não tinha dinheiro suficiente no bolso dos meninos para fazer, porque era baratinho. Por diversas vezes a gente acha que o nosso tempo de dificuldade, que a gente sabe que Deus que está trazendo, vai ser rapidinho, vai ser pouco o preço que a gente vai pagar. A gente nunca vê a luta como que um tempo, na maioria das vezes a gente não vê a luta como um tempo real de reavaliação de conduta. Ei, vamos ver como é que está a conduta da vida. Se levantou um profeta lá, o Hananias, e começou a competir com Jeremias. Falou assim, ó, diz o Senhor, ai, meu amigo, como a gente gosta de profeta que fala coisa boa, não é? Ô, rapaz, olha, eu estou vendo uma rua de ouro para você. Eita, Jesus, glória a Deus. Olha, eu estou vendo pessoas chegando para você e colocando nota de $100 no seu bolso e tal. Oh, glória a Deus, né? Estão pagando o damage do seu carro, mas o carro ficou bem mais caro. A gente gosta de coisa boa, né? É claro, óbvio.
É óbvio que a gente gosta de coisa boa. E estava lá o Hananias falando, olha, vai dar tudo certo, vai ser uma beleza, 2 aninhos vocês estão de volta. Porque Deus vai mandar um negócio na Babilônia, o rei vai ficar doente, vai cair, vai ser tremendo, irmão, o que vai acontecer. E Jeremias estava preso num jugo. Sabe o que é um jugo? É aquilo que você coloca no boi, para o boi levar a carroça. E está lá o Hananias pregando e o Jeremias no jugo, para profetizar depois. E ele, para mostrar a força que ele tinha, a misericórdia de Deus, sabendo que Jeremias pregava contra, pegou e quebrou o jugo de Jeremias. É assim que o Senhor vai fazer. Pá! Quebrou o jugo. A hora que o Jeremias terminou, foi a vez dele. Agora é minha vez de falar? Tá. Hananias, você vai morrer. Porque você usou da palavra de Deus de maneira enganosa. Você vai morrer, Hananias. Não deu 5 meses, o homem morreu. Porque Deus já tinha chegado no basta. Jeremias não queria falar a respeito disso. Não. Pelo amor de Deus. Que coisa, sabe, desagradável. Toda hora tem que falar um negócio ruim. Tem da hora que eu tenho que ficar, cuidado. Às vezes eu fico pensando nos filhos, não é? Nossos filhos. Deus deu para você, como fez comigo, crianças absolutamente abençoadas, amorosas e doces. E são. Mas a mesma quantidade de arteiro. No mesmo amor, no mesmo carinho, no mesmo cuidado, no mesmo beijo, no mesmo afago, arteiro. E por diversas vezes o que parece no dia a dia, principalmente durante as férias, não é? É que a gente só lembra da parte arteira. Parece que às vezes a gente vem para ouvir Deus falar conosco e Deus só está lembrando que a gente é arteiro. E Deus só está lembrando que a gente não behave. Mas sabe uma coisa importante? É que Deus, como Pai, só açoita os filhos a quem ama. Porque se Ele não nos açoitasse, isso significaria que nós éramos bastardos e não filhos. Jeremias, nesse ponto, falou assim, Senhor, eu vou parar de falar, só que é o seguinte, né? Se eu parasse de falar, a sua palavra seria como fogo ardendo nos meus ossos. E é por isso que eu falei. E está lá o povo agora, cativo, preso, amarrado, essa era a palavra que eu estava tentando, acorrentado. Há uma situação que eles olhavam para si, será que a gente plantou isso mesmo? Será que a gente fez isso mesmo? Será que eu pedi para passar por isso? Alguns deles, uma boa parte deles, sofrendo as consequências da decisão da nação. Sabe que tem situações que nós passamos que não é por conta da sua conduta pessoal, mas por causa da conduta da nação? Sabe o que Daniel fez com isso? Daniel não ficou falando assim, ó Deus, o Senhor sabe que a minha família sempre foi fiel. Não. Ele pegou e confessou os pecados da nação. Você já orou na sua vida e confessou os pecados da nação? Diante de Deus para pedir perdão pela nação? Por aquilo que Deus às vezes está causando no lugar, por conta, não de você especificamente, mas por causa de um pecado da nação. Neemias fez isso, Daniel fez isso. Pediram perdão a Deus pelos pecados da nação. Mas aí Jeremias agora escreve essa carta, e eu gosto dessa carta, é um dos momentos favoritos meus da Bíblia. Porque Jeremias não fala assim, tá vendo? Aí ó, falei para vocês. Eu falei para vocês, vocês não quiseram me ouvir. Jeremias não é desse. Eu sou, mas Jeremias não. Olha só, eu falei, gente, e eu avisando, e aí vocês vão, vocês. Ele escreve uma carta e começa a falar assim, olha, deixa eu falar para vocês os desplaçados, os que foram levados, né? Os hispanos falam desplaçados. Não é? Eu quero falar para os anciões aí que está com Nabucodonosor. Você sabe que eu avisei vocês e falei para vocês que isso ia acontecer. Mas assim diz, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, a todos os que foram transportados. E aqui uma expressão maravilhosa desse texto: que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deixa eu marcar uma coisa bem clara para você. Aquilo que você tem pedido, livramento de Deus e solução de Deus, foi Deus que te colocou aí para que você pudesse pedir. Parece que não. Parece duro. Mas às vezes Deus leva a gente para um lugar de dor, para a gente entender uma situação. Às vezes Deus coloca a gente num lugar apertado, para a gente perceber que nós precisamos de emagrecer. Você sabe quando eu descobri que eu precisava de fazer alguma coisa por causa do meu peso? Eu perdi 36 pounds de maio para cá. Não, de maio para cá. Deu 40 pounds de maio do ano passado para cá, e de dezembro para cá deu 32, 36. Sabe como é que eu descobri? A minha menina, Sarinha, ela olhou para mim e falou assim: pai, você está muito gordo, você precisa de fazer alguma coisa. Quando eu casar, eu quero ter você lá. Às vezes você precisa de ouvir alguma coisa apertada para você entender onde é que você está. Às vezes você precisa tomar um chacoalhão para você saber o que é que está acontecendo com você. E por mais que te ofenda, você tem duas questões para fazer com isso. Ou você fica ofendidinho, ou você se arrepende. Ou você grita: ninguém fala assim comigo. Ou você assume que você precisa mudar. Que você precisa tomar uma nova postura na sua vida, um novo caminho na sua vida, uma nova solução para você. Que você precisa de entender que a vida, ela tem processos, e eles precisam ser cumpridos principalmente naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Olha, eu vos fiz transportar para aí. Eu fiz com que vocês chegassem a esse lugar para passar por esse tempo. Fui eu. Não foi Nabucodonosor, não foi Jeremias, não foi o rei de vocês que tomou uma má decisão. Irmão, como a gente gosta de botar a culpa no governo, não é? A gente olha para o preço da gasolina, é culpa do governo. Agora todo governo é culpado pelo preço da gasolina, que só subiu. Subiu no passado, subiu nesse. Não é? E a gente fala: não, é a administração, é a cultura, mas vamos parar para pensar, por que é que Deus está nos chamando a atenção? Por que foi que o nosso poder aquisitivo se prendeu tanto? Por que foi que a gente tem perdido tanta força naquilo que a gente quer viver bem? Será que não é tempo de nós, ao invés de olharmos para as circunstâncias de fora, começarmos a olhar para as circunstâncias de dentro e falar assim: Senhor, me faz melhor, me faz mais santo, me faz mais justo, me faz mais abençoador, me faz mais ouvinte da Tua palavra e cumpridor dela para a glória do Teu nome. Me ajuda a viver da forma que o Senhor quer que eu deseje, que o Senhor deseja que quer que eu viva para a glória do Seu próprio nome. Eu vos fiz transportar. A todos que foram transportados. Aí ele fala no versículo 5 alguma coisa que eu não imaginava que ele ia falar. Porque ele podia falar assim: agora que vocês estão aí no terreno do inimigo, agora vocês viram girai aí. Sejam rebeldes. Não abaixem a cabeça de vocês para ninguém. Mas ele começa falando o seguinte: olha, edificai casas. Não é um tempo de rebelião ou de revolução, é um tempo de construção. Agora que você entendeu o que aconteceu, vamos começar a construir de novo? Porque por diversas vezes você acha que Jeremias veio tão ruim e falou assim: agora vocês vão ver o pouco que o diabo amassou. Agora que vocês estão aí vivendo esse tempo aí de dificuldade, agora que vocês estão vivendo esse tempo apertado, agora que vocês vão conhecer aperto. Não é isso não. Está se sentindo apertado? Vamos começar agora a construir um novo tempo. Edificar casas. Cada um edifique a sua. É hora de você começar a olhar para dentro do lar e começar a edificar a sua vida de uma maneira diferente.
A hora que você olhar para dentro do lar e começar a construir a sua nova vida de uma maneira diferente. É tempo de um novo tempo. É tempo de uma nova edificação. É tempo de novos hábitos. É tempo de uma nova visão. É tempo de uma nova percepção. Sabe um lugar que você desprezava? É hora de você começar a construir aí. Você fala assim, Babilônia? Viver nesse lugar aí que sempre eu ouvi falar que é duro, que é difícil. Jamais. Não, vai começar a construir aí. Vai começar a fazer uma nova vida aí. É tempo de edificação, não de destruição. É tempo de novidade. Construam casas e habitai. Não é? Ah não, eu fiz aqui e tal, mas... Não, habita nela, desfruta dela. Vive lá dentro. É tempo de você começar a viver dentro da sua casa. Tem muita gente que mora, mas não habita. Sabe qual é a diferença de morar e de habitar? Morar é passageiro. Não é? Você mora onde? Eu moro em Torce. Mas você é habitante de que país? A habitação fala de alguma coisa permanente. Fala de alguma coisa para sempre. Não é? Por isso que Deus fazia morada no templo, mas os céus era a sua habitação. O que ele está falando aqui para nós edificarmos a nossa casa e habitarmos nela. Fica de maneira permanente na sua casa. Tem algumas situações passando. Tem alguns casais passando. Que o momento que ele está vivendo, ele fala assim, a gente mora junto. Mas o lar não é uma habitação. É tempo de você habitar na sua casa. É tempo de você habitar com a sua família. É tempo de você se juntar e ser de verdade uma só carne com aquele que você casou, com aquela que você casou para a glória do nome de Jesus. E aliás, daqui a poucos dias nós vamos começar de novo o Casados para Sempre. Plim plim. Fiz a propaganda já do Casados para Sempre. É tempo de você fazer isso. Para a glória do nome de Jesus. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não diminuais. É tempo de expansão. Tem gente que no tempo da luta estagna. Tem gente que no tempo da luta, no tempo contrário, fala, não, eu vou ficar aqui mesmo, agora é tempo de economizar. Não, é tempo de avançar. É tempo de você ouvir a repreensão que Deus te deu e avançar agora no caminho certo, irmão. Poxa, quando Deus deu a ordem para eles mudarem de vida, porque a coisa estava indo mal, ninguém fez nada. Agora a ordem está vendo, não, agora vai para o bem. Já foi. Você já tomou a bordoada. Já foi o tempo do castigo. Agora é tempo de começar a fazer direito. Uma das coisas que eu acho bonito, e eu quero lembrar de novo, dos meus filhos. Coisa que eu acho bonito dos três. Que a dor da pena, ou então a dor do arrependimento por alguma coisa que aconteceu em casa que foi contrária, eles tomaram uma bronca, é pequena. Rapidinho eles recobram. E sabe como é que a gente vê que a criança recobrou? Porque ela começa agora de vir falar com você de uma maneira carinhosa e não mais negativa. Já viu isso das crianças? O tempo passou, o tempo do castigo passou, e em vez da criança ficar brava com você, não, ela te sorri, ela te dá um abraço que ela não tinha dado antes. Sabe aquela hora que ela estava rebelde, fazendo tudo? Ali você ia dar um abraço, ela não queria, tá? Mas depois você deu a bronca, aí agora vem um abraço gostoso, é verdade ou não é? Vem um carinho, vem um beijo que antes não tinha vindo. Nós temos que aprender com as crianças, agora é tempo de edificar. Não fica olhando de novo, eu estou nesse lugar apertado, então eu vou viver de emburrado com a vida. Não, desfruta. Essa semana eu lembrava de uma pessoa, isso aqui vai principalmente dos nossos casados. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, acabou de casar, né? Eu falei, sim. E aí, está desfrutando do seu casamento? Eu falei, não, que pergunta inconveniente. Ela falou assim, desfruta do seu casamento quando as coisas estiverem ruins. Porque se você for esperar das coisas boas para você desfrutar do seu casamento, talvez você não desfrute. Desfruta
da sua vida, mesmo quando a vida é contrária. Desfruta da bênção, mesmo quando as coisas são contrárias, pelo amor de Deus. Se você só desfruta das coisas pelas circunstâncias que vivem com você, você vai sempre viver emburrado. Por quê? Porque o tempo não passa para quem está emburrado, já percebeu? Irmão, o tempo sentando esperar o médico e o tempo na montanha-russa, às vezes é o mesmo, mas na montanha-russa passou assim. Porque você está ali e você está divertindo aquele negócio, para quem gosta de montanha-russa, né? Porque para quem não gosta de montanha-russa, parece que é o mesmo tempo do médico. Você está ali desfrutando, não é? Você está ali conversando. Dias atrás a gente ficou conversando depois de uma reunião, era 00:30. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir para casa. Você está desfrutando da amizade, dos amigos, não é? Mas numa briga. 5 minutos é 2 horas. Agora tem gente que passa a vida só pensando na briga. Irmão, desfruta. Olha, não se entrega para o bem, para a alegria, para a felicidade. Em outras palavras, te anima. Se anima, já foi. Você já sabe o que deu errado, você já sabe o que você sofreu por isso. Agora é um tempo de restauração, mas eu ainda estou vivendo aqui. Pois é, vai viver ainda mais um tempo aí. Vai passar por essa situação complicada mais um tempo, mas passa com um espírito diferente agora, te anima. Deus está mandando uma palavra de animação para você, para a glória do nome de Jesus. Se levanta. Deus não mandou mais juízo agora, Deus mandou alegria. O juízo já acabou. A palavra de juízo já teve fim. Agora é uma palavra de edificação, para a glória do nome de Jesus. Versículo 7, nós já começamos a terminar. Primeira vez, hein? Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Gente do céu, como tem gente que amaldiçoa o lugar do aprendizado. Como que tem gente que amaldiçoa o lugar onde está passando? Como é que pode? A essa casa, a esses filhos, a essa mulher, abençoe e não amaldiçoe. Olha, procura paz para da cidade que eu vos fiz transportar. Se é Deus que te colocou aí, por que você acha que você amaldiçoa não vai dar certo? Sabe uma das doiduras que a esposa de Jó falou para Jó, porque esperava que ele assim morresse? Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. E o Dr. Rav, ele tinha uma expressão para isso, que dá um absurdo que ela falou. Ela falou assim, põe um tênis no pé e chuta o tanque. Ué, vai machucar o pé do mesmo jeito e o tanque não vai mover. Você já percebeu que a gente amaldiçoar as coisas que Deus deu para nós não muda nada? Pelo contrário, você só se fere mais. Você só se machuca mais. E fica procurando, não, porque eu não... Não, irmão. Procura a paz da cidade para onde Deus te fez transportar. Procura a alegria desse lugar, olha, porque na sua paz você vai ter paz. Em vez de você ficar olhando, não, porque o trânsito, porque não sei o quê, porque não sei o quê, tá? Não, porque aquilo, porque... Abençoa, irmão. Abençoa Los Angeles, abençoa Redondo Beach, abençoe Torres, abençoe sua casa, abençoe seu apartamento, abençoe seus filhos, abençoe seu esposo, a sua esposa, abençoe ou amaldiçoe. Tem uma palavra de bênção, tem uma palavra, não é para a palavra ser positiva, irmãos, tem uma palavra segundo Deus, de bênção. Foi Deus que te deu, abençoe. Foi Deus que te transportou para ir, abençoe. Não é porque você vai pensar positivo, não vai adiantar nada pensar positivo, se Deus deu uma palavra contrária. Mas o que eu estou dizendo para você hoje, é que Deus te deu uma palavra de paz para essa cidade, então abençoe. Irmão, aí na internet lançaram um negócio, que é para você copiar
a linha de bolsa de valores, ou então as investimentos de bolsa de valores do pessoal que trabalha no Congresso. Já ouviu isso? Diz que o pessoal do Congresso aí e tal, de qualquer lado, o portfólio deles aumentou incrivelmente nos últimos 10 anos. Por quê? Bom, provavelmente porque eles têm, né, informação privilegiada, não é verdade? Eles estão lá fazendo com informação privilegiada tudo. Aí sabe o que alguém fez? Falou assim, é o seguinte, já que é público, tive uma ideia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o que eles investem e nós vamos copiar. Adivinha, está todo mundo ganhando dinheiro. Agora, para mim faz todo sentido. Se você tem alguém que sabe as informações daquilo que vai se passar, você vai querer as informações dele para você se preparar para o futuro, não é? Pois é. Deus disse que Ele queria que aquela cidade teria paz. Ele tinha um plano para com aquilo. Por que você vai ser contrário? Um absurdo. Às vezes eu falo para das crianças, olha, isso aqui faz assim, tal, no computador desse jeito. Não, não é não. Gente, minha formação secular é montagem e manutenção de computadores. Eu fiz escola, fiz faculdade para trabalhar com computador. Quando eu estou falando que o computador está dando um problema, eu sei do que eu estou falando. Não só pela experiência de vida, mas porque eu estudei a respeito disso. A pessoa olha para mim, com 10 anos de idade, e fala, não é assim não. Pois é, a gente faz isso com Deus direto. Nós fazemos isso com Deus o tempo todo. Deus fala, olha, é assim que se conduz. Não, Deus, não é assim não. O Senhor está vendo aí uma coisa que... Olha, faz assim que vai ser bênção. Você fala, Eu lembro de uma das histórias que a gente tem com os nossos irmãos lá da Flórida. O pastor Ismael, que aliás fez aniversário ontem. Parabéns, pastor Ismael, se o senhor assistir esse vídeo. É o nosso vice-presidente. E trabalhava com o pastor Ismael, o Tico. E o Tico era um colombiano em quem não havia dólar, né? Havia muito dólar. Não havia pouco, havia muito. E o Tico era muito engraçado e tal, e ele ficava batendo cabeça com o Ismael o tempo todo. Um dia o pastor Ismael chegou num serviço e falou assim, ó Tico, faz o seguinte, coloca aqui na parede, ele mexia com low voltage, então aquele cabo de rede igual estaria na parede, é aquele que o pastor Ismael faz. Cabo de televisão e tal. Eu falei, faz o seguinte, Tico, desce o cabo ali por dentro da parede e coloca o plate ali embaixo, vai ficar bonitinho. Aí o Tico olhou e falou assim, não vou fazer assim não. Tico, tá fácil, meu amigo. Você desce aqui, ó, com fish tape e você coloca ali embaixo o platezinho e tal, bonitinho, vai ser rapidinho, vai ficar bonito. Não, Ismael, eu vou fazer assim não, muito mais difícil. Mas Tico, é assim que é para fazer, é assim que faz. Não, Tico, pastor Ismael, não vou fazer assim não. Aí o pastor Ismael olhou para ele e falou, então faz o seguinte, Tico, sexta-feira, em vez de eu fazer um cheque para você, você faz um para mim, que você que está mandando aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, você começa a abençoar Deus agora, né? Então quando Deus agora vier orar para você, aí você abençoa Deus. Não é? Em vez de Deus abençoar você, você vai lá agora e abençoa Deus. Então vai lá abençoar Deus. Ensina para Deus como é que constrói mundo, como é que constrói terra. Vai lá para ele e fala assim, ó Deus, ó. Não é? Porque você está sabendo mais do que Deus. Será que Deus não sabe mais a respeito da sua família e da sua condição? Olha, abençoe, busque a paz da cidade que eu vos fiz transportar. Você está aqui porque eu te trouxe. Busque a paz desse lugar, para a glória do nome de Jesus. Diga amém, por favor. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E aí entra uma parte aqui que eu estou terminando já. Versículo de número 8. Não ouçam os profetas que disseram para vocês que ia ser pouco tempo. O pastor está falando isso aí, mas semana passada eu estava assistindo um podcast. O pastor está falando isso aí, mas semana passada eu estava vendo um coach. O pastor está dizendo isso aí, mas eu comecei agora um processo de meditação. O pastor está dizendo isso aí, mas na verdade tem uma igreja que eu acompanho lá no Brasil. Você congrega lá? Quem que é o pastor seu? É o pastor lá do Brasil ou sou eu? E não é que eu estou chamando eu para ser super pastor seu, não. O que eu estou falando para você é o seguinte: nós andamos juntos e quem ora por você sou eu. Quem pediu
pediu hoje de manhã e durante essa semana para trazer uma palavra para a igreja, não foi aquele pastor que você assistiu na internet, fui eu. E eu pedi para Deus uma palavra, não era para mim, para você, para alimentar a sua alma. Não ouça os profetas que te dizem: olha, tá fácil, vai ser mole. Não faz isso não. Tem um lugar para a palavra de Deus vir para você. Jeremias estava falando o seguinte: olha, eu passei a vida inteira te falando como se conduzia, vocês não ouviram. Agora que vocês estão passando pela dor, pela dificuldade, pelo aperto, vocês vão parar de ouvir de novo. Tudo que está acontecendo, eu tinha dito que ia acontecer se vocês não mudar de vida. Vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. Não ouçam os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis a ouvir aos vossos sonhos que sonhais. O pastor falou isso, mas eu tive um sonho lá em casa. Irmão, cuidado com o sonho. É bom sonhar, mas cuidado com o sonho, irmão. Às vezes a gente sonha umas coisas que a gente comeu um abacate com melancia antes de dormir e a coisa ficou meio coisada. Cuidado. Deus fala com a gente com sonho? Claro que fala, mas cuidado. Porque a Bíblia fala que dos muitos pensamentos vêm os sonhos. Porque assim diz o Senhor, versículo de número 10. Antes disso, versículo 9. Porque eles vos profetizaram falsamente, e em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitareis e cumprireis sobre vós a minha palavra. Deixa eu dar uma dica aqui para você, e agora aqui é justamente onde eu termino. Quando terminar o tempo de você experimentar o que eu disse para você que você experimentar, vai vir aquele tempo de bonança que você tanto esperou. Se você entender que eu estou vendo, diz o Senhor, que eu estou acompanhando, se você andar no plano, você vai alcançar a bênção. Ei, as coisas que você está vivendo que não é contrária, não é porque alguma coisa se desviou do plano? Deus está vindo aqui hoje, dando a sua mãozinha para você e falando assim: ei, eu te mandei uma cartinha te dizendo, olha, se anima, porque se você cumprir o plano dessa vez, certamente eu vos virei até vós. Tem um processinho para passar aí, tem um tempinho para fazer, tem uma situaçãozinha aí que nós vamos ter que passar apertado, mas se a gente ia passar juntinho, se eu e você nos abraçarmos, vai dar certo. Nós vamos chegar no fim feliz, vai ser legal, olha, vai ser extraordinário. E aqui, o versículo de número 11, é a postagem do Facebook de 90% dos crentes no mundo. Bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. A gente ama esse versículo, só que a gente esquece o capítulo inteiro que passou antes. Sabe o que Deus está falando? Ei, você não quer viver bem? Você não quer ser feliz? Você não quer abrir um sorriso do nada na sua casa? Você não quer chorar de felicidade? É tão gostoso chorar de felicidade. Eu lembro que na semana que a Nádia nasceu, foi tão gostoso. Nós estávamos em casa e a Ana estava com as crianças no outro quarto, e eu saí daquele quarto durante a pandemia e entrei no quarto da minha filha. Foi a primeiro filho dos 3 que eu tive, que o quarto era o quarto só da criança. Eu olhei os móveis do quarto, era tudo novo. Nenhum dos meus filhos antes teve os móveis novos. E quando eu entrei no quarto, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a chorar de alegria, porque eu me lembrei que a vida foi difícil, mas Deus nos abençoou. Aleluia. Você não quer chorar de alegria? Você não quer estar feliz com as coisas? Então, bem eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Glória a Deus. Deus sabe o que pensa a respeito de você. Deus não está olhando do céu com uma lupa tentando zap você, não, com um raio de sol, caçando um jeito. Hoje eu vou bater o carro dela, pá. Hoje eu vou furar o pneu, pá. Deus não está assim, não. Deus não está buscando a sua morte, a sua derrota, o seu problema. Deus não está nesse negócio. Bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar para você o fim que você espera. Você não espera terminar bem? Muito mais Deus.
Você não espera chegar no fim da carreira e balançar a bandeira assim, vence. Deus quer te dar a bandeira, o lugar do pódio, a medalha. Ele quer fazer tudo. Você pensou numa medalha assim, redonda assim, Deus pensou num medalhão desse tamanho. Você pensou num pódio alto, Deus pensou no alto de uma montanha do pódio. Você pensou compartilhar no Instagram, Deus está criando ainda a mídia social muito mais viralizante que você vai compartilhar a sua vitória. Deus quer muito mais que você seja feliz e bem sucedido do que você. Amém. Agora, precisa passar um caminhozinho. Versículo de número 12 diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares da onde os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos fiz transportar. Deus quer fazer com que você seja vitorioso. Aleluia, Jesus. Agora tem um caminhozinho para passar. Aleluia. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu aos discípulos, passou durante 40 dias pregando o evangelho do reino. Quando ele termina esse período, ele ascendeu ao céu. Você lembra disso, não é? Ele falou assim para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 500 pessoas ouviram isso. A Bíblia diz na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, que 500 testemunhas viram a ascensão de Jesus. Sabe quantos tinham lá no monte? Lá no cenáculo, esperando a promessa de Deus? 120. O que aconteceu com 380? Agora, sabe quantos dias passou do dia que Jesus ascendeu aos céus, do dia do Pentecoste? No máximo 10, talvez 7, porque diz que eles andaram um caminho de sábado para fora, e o dia de Pentecostes foi no domingo de manhã da outra semana, foi o domingo de Pentecostes. Então no máximo passou 7 dias. 7 dias que Jesus falou assim: fica aí até que vocês sejam revestidos de poder. Eles não foram, mas aqueles que esperaram, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, diz que eles saíram na rua profetizando e falando das grandezas de Deus. E o povo olhava e falou assim: mas peraí, esse povo aí é um povo, você não é imigrante brasileiro, não? O que esse povo está falando em inglês das grandezas de Deus? Que negócio diferente. E eles ficaram abismados, impressionados com aquilo. Glória a Deus, e deram glória a Deus. E aí Pedro se levantou no meio deles: varões e irmãos, esse povo não está bêbado não, sendo agora 9 horas da manhã. Na verdade é o seguinte: o que está acontecendo com eles foi a promessa do profeta Joel, que diz que nos últimos dias os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos. Olha, e essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor assim chamar. Olha, isso aqui foi a promessa que disse Jesus, que foi enviado por Deus e fez muitos milagres, mas vocês o mataram pelas mãos dos romanos. Agora, ele disse o seguinte: que qualquer um que se dobrar a ele teria acesso a essa promessa e a remissão dos seus pecados. Quando eles ouviram aquilo, aquela foi a bordoada deles, porque eles se lembraram que há 50 dias atrás eles estavam com aquela multidão: crucificam, crucificam. Mas eles acabaram de descobrir pela boca do Pedro que o homem estava vivo, e não só que estava vivo, era Deus dos céus e da terra que estava vivo. Sabe qual foi a resposta deles? O que faremos, varões e irmãos? Deu ruim para nós, o que nós vamos fazer?
puxa vida, que besteira, nós matamos o governador, nós matamos o rei, e ele está vivo, deu ruim para nós, o que nós vamos fazer? E é o que eu vou falar para você que você vai fazer nessa manhã: arrependei-vos, e seja cada um de vós batizado para o perdão dos vossos pecados, e recebereis a vida eterna e o Espírito Santo. Se você hoje, pelo romper da sua autossatisfação, receber Jesus como seu Salvador, Jesus vai morar no seu coração e Ele vai andar esse tempo de restauração com você, e você vai ser muito mais feliz do que você foi até hoje, para a glória do nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. O nosso tempo já foi e eu quero orar por você. O primeiro convite que eu quero fazer nessa manhã é para você que hoje quer receber Jesus como seu Salvador. Você sabe que Deus falou no seu coração, você sabe que você precisa dessa mudança de vida. Essa mudança de vida só vai vir se você receber Jesus como seu Salvador e começar uma caminhada nova. Hoje é dia de mudar tudo. É dia de mudança aí na sua casa. Hoje é dia de pegar esses móveis que não servem, jogar fora, colocar no caminhão da mudança só o que precisa de ficar: o marido e os filhos, a esposa e os filhos, e você partir para essa nova casa, essa nova morada que Deus está preparando. Mudança é difícil, irmão. Mudança é bagunçada, mas vai valer a pena. Ei, vai valer a pena. Vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Eu quero convidar você. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Que você levantasse uma das suas mãos. Glória a Deus, nós temos uma pessoa ali para a glória do nome de Jesus. Você acompanha ela aqui à frente? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Mas eu não quero só orar pela nossa irmã nessa manhã. Eu quero orar por você também. Você também que sabe que precisa de um renovo de Deus. Porque você está olhando para a cidade e fala assim: Jesus, por que o Senhor me fez vir para cá? O Senhor não dava para ter me ajudado lá onde eu estava? Não dava para o Senhor ter me abraçado lá onde eu estava? O Senhor podia ter restaurado aquela situação? Podia. Mas muitas vezes a sua rebelião e a sua rebeldia de enxergar a mão de Deus não te permitiu ver isso. Chegou o tempo de Deus renovar tudo. Hoje Deus não está olhando do céu com os olhos de um pai zangado. Ele está olhando do céu, olhando para você como um pai que quer te ensinar a andar direito. Deixa Deus te ensinar a andar direito hoje. Deixa Deus te ensinar a fazer direito. Você sabe o que você precisa. Eu queria convidar você aqui à frente, que eu quero orar por você nessa manhã também. Você quer voltar para os caminhos do Senhor nessa manhã? Você quer fazer um plano novo com Deus, andar em novidade de vida com o Senhor? Eu quero orar por você nessa manhã. Nós estamos cantando? Somos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deixa eu te dar mais 20 segundos. O seu dia é hoje. O seu tempo é agora. Pastor, e se eu não for à frente, eu não vou receber a bênção? Claro que vai. Mas o tempo, às vezes, da gente não abrir e entregar as torres do nosso coração é multiplicado, porque às vezes a gente fica insistindo com algumas posições nossas, algumas coisas que a gente quer mostrar. Hoje a máscara caiu, irmão. A minha máscara caiu, a sua máscara caiu. Vem aqui trazer aos pés de Jesus. Deixa eu te dar mais 10 segundos de oportunidade. Cadê você?
quero orar por você também nesta manhã. Você quer um compromisso novo com Deus, uma nova vida com o Senhor. A glória do Senhor, uma família, vivendo que é falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Presbítero Raudinei, me ajuda, meu amigo, por gentileza, orando por todas essas vidas aqui, em nome de Jesus. Orando por eles, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seu Filho, Senhor, Pai, eu quero orar, Senhor, Pai, por essas vidas diante de ti, Senhor, Pai, vai abençoando, Senhor, Pai, passando em revista, Senhor, Pai, na vida dos teus filhos, ó Senhor, Pai, enchendo eles, ó Senhor, Pai, do teu poder, da tua graça, Senhor, da tua unção, Senhor, Pai, vai removendo, Senhor, Pai, tudo aquilo, Senhor, Pai, que não vem da tua parte na vida deles, ó Senhor, Pai, dando a eles, ó Senhor, o teu abraço do teu Espírito Santo, Senhor, escreve, Senhor, Pai, o nome da tua filha, o livro da vida, Senhor. Senhor, Pai, perdoa os seus pecados, ó Senhor, Pai, dá para ela hoje, Senhor, Pai, um renovo na sua alma, Senhor, e Senhor, Pai, que ela possa experimentar a salvação que vem de ti, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, Pai, os teus irmãos, ó Jesus, continua, Senhor, Pai, guardando a vida deles, ó Senhor, Pai, debaixo da proteção do teu Espírito. Senhor, Pai, vai, Senhor, Pai, de encontro à necessidade de cada um deles, ó Senhor, e faz a tua vontade, Senhor, para que todos, ó Senhor, recebam de ti, Senhor, o cumprimento das tuas promessas, ó Senhor, e daquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos que o Senhor falou conosco nessa manhã. Senhor, Pai, faz, ó Senhor, Pai, conosco um concerto nesse lugar, Senhor. Senhor, Pai, que a nossa alma seja, Senhor, Pai, liberada e liberta por ti na manhã desse dia. Que haja renovação, Senhor, da nossa caminhada contigo. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós temos agora aí nosso almoço. Não vai embora sem comer, por isso que eu segurei você mais uns minutinhos aqui, que você não vai ter que sair daqui para almoçar. Nosso almoço está aqui, não é verdade? Não se esqueça de celebrar, irmãos, em comunhão. Guarde a palavra que Deus colocou no seu coração nessa manhã. Viva amanhã na sua vida, ande em novidade de vida, para a glória do nome de Jesus. Por isso, o Senhor faz uma oração, por gentileza, para nós nos despedirmos, e nós vamos ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai amado, adorado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Bendito seja o Senhor pela operação maravilhosa do teu Espírito Santo, Senhor Deus, aqui nesse lugar. Pelo renovo, Senhor Deus, pelo batismo com o Espírito Santo em vidas aqui. Pelo renovo da alegria da salvação, Senhor Deus. Senhor Deus, visita cada lar aqui representado, Senhor Deus, e que a tua mão poderosa seja favorável às famílias, Senhor Deus. Senhor, venha fortalecer cada um de nós no caminho, Senhor Deus, para a eternidade com Cristo, Senhor Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor Deus, no dono da tua graça. Senhor Deus, que suba com uma aroma suave em tuas narinas, ó Deus, e tu possas abrir os teus céus e derramar sobre o teu povo a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém.